Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais uma temporada do Univerciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, campus de Açailândia, desenvolvem estratégias para o ensino de química por meio de desenho universal de aprendizagem. O intuito é auxiliar pessoas com baixa visão a compreenderem melhor a disciplina. Na Paraíba, cientistas do Instituto Federal desenvolvem tecnologia no setor da construção civil para combater o desperdício e proteger o meio ambiente. Veja também, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará descobrem uma característica inédita em minerais, o que pode influenciar novas tecnologias ópticas do mundo. E ainda, nós vamos revisitar pesquisas e acompanhar como elas se desenvolveram ao longo dos anos, como é o caso da pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, que elaborou um estudo para a adoção de métodos inovadores no tratamento do TDAH. Tudo isso e muito mais você confere agora no Univerciência. A química é uma área do conhecimento que exige grande capacidade de concentração para ser compreendida. E essa pode ser uma dificuldade para os estudantes, especialmente aqueles que tenham algum tipo de deficiência visual. Pensando nisso, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, campus de Açailândia, desenvolveram estratégias de ensino utilizando o desenho universal de aprendizagem. Uma abordagem educacional acessível a todas as pessoas e que leva em consideração possíveis limitações e habilidades. Acompanhe. A nossa pesquisa, Tateando a Química, uma proposta alternativa para o ensino de química orgânica para os deficientes visuais. A química, em si é uma ciência difícil, não é uma ciência fácil. Tudo que nós vemos lá nos livros estão em duas dimensões, o chamado 2D. Então, para nós que enxergamos, já tínhamos uma dificuldade. E a pergunta que nós nos fizemos foi: e aqueles que não enxergam? Como seria para eles? Tem muitas áreas da química, muitos conteúdos que são muito abstratos, que até para o próprio aluno que não tem deficiência visual tem dificuldade de aprender a abstrair o conteúdo. E aí a gente conheceu uma diretriz que é o desenho universal para a aprendizagem, onde ela busca pensar em estratégias para que todos os alunos fossem incluídos no processo. Uma estratégia que nós propomos foi usar materiais baratos, que são tampinhas de refrigerante, PET, e arames. Inicialmente a gente tentou palitos, mas aí o palito quebrava muito fácil, a gente usou arames. E aí o material foi criado para todos os alunos da sala tirarem proveito, porque nós identificamos os elementos químicos com as cores e identificamos para o aluno deficiente visual a textura para cada elemento químico. E aí todos os alunos faziam uso do material para aprender química orgânica de uma maneira mais fácil. Falando dos materiais, a ciência ela busca sempre os mais alternativos. A gente quer avançar, porém a gente quer materiais de baixo custo, que facilitem essa aproximação. Então juntamos tampinhas, alguns arames, algumas texturas como EVA, velcro, lã. Nós fomos confeccionando no dia a dia, aqui em casa, às vezes ali usando vela em casa para aquecendo o ferro, fazendo os buraquinhos nas tampinhas. Inicialmente a gente usava na tampinha a identificação da letra do elemento, Só que o aluno achou melhor o material ser produzido por textura, porque ficaria mais fácil. Para apoiar o ensino desse conteúdo, foi produzido também uma apostila em braille, para ele poder ter acesso a atividades e conteúdos teóricos
E é importante frisar que todo esse material ele foi produzido na sala do AEE. A sala de atendimento educacional especializado, ela tem o objetivo de fazer com que a educação seja mais plausível e concreta aos nossos alunos com deficiência e com transtornos. Quando a ideia do projeto surgiu, eu como revisora de Braille, como coordenadora de um núcleo de acessibilidade, a primeira coisa foi o que procurar, como desenvolver para que essa aprendizagem realizasse e acontecesse. Nós temos a impressora em Braille para que a gente pudesse desenvolver a apostila, onde ele iria primeiramente tateá-la em Braille e desenvolver o projeto concretamente utilizando o material adaptado com texturas. Você torna o conteúdo mais concreto, onde o aluno consegue tocar a formação daquela cadeia carbônica. E aí isso facilitou a aprendizagem, tanto do aluno com e do aluno sem a deficiência visual. Aí eu digo, para nós, videntes, foi uma dificuldade. Então eu peguei o ferrinho, o arame, peguei a tampinha, fechei os olhos e fui tentar colocar. E eu não consegui colocar de primeira. Fui tentar fazer de novo, até o momento em que eu consegui. Não é possível que ele vai dar conta, né? E quando eu trouxe o material para o aluno testar, de primeira o aluno já foi juntando e facilmente encaixou, né? Isso mostra como eles conseguem avançar quando perdeu ali um sentido, né? O retorno que os nossos alunos deficientes visuais, foram eles que deram veracidade ao projeto, né, da concretude, nós vimos que realmente, quando você faz projetos plausíveis e que sai do abstrato e passa a ser concreto, o nosso aluno que traz limitações, dentro das suas inúmeras habilidades que eles têm, eles conseguem avançar no seu ensino-aprendizagem. Então, o aluno validou essa pesquisa, né? A fala deles de dizer o quanto isso foi importante, o quanto isso contribuiu para as aulas de química dele, né? Que ia chegar no ano seguinte vendo este conteúdo, tendo mais, se sentindo mais parte, mais familiar. Isso foi o que acalentou o nosso coração e nos fez querer prosseguir ainda mais, né? Então essa pesquisa ela não para, ela não vai parar, ela vai continuar sempre buscando alternativas para os alunos com deficiência visual aqui do campus Açailândia, da cidade de Açailândia, quem sabe, do estado. Nós conseguimos concluir no que se diz a identificação de cadeias carbônicas na química orgânica e hoje a gente continua com projetos voltados para a tabela periódica, distribuição eletrônica, ligações químicas, que também utilizam o desenho universal para a aprendizagem, propiciando a todos os alunos, né, que tenham ou não alguma deficiência, aprender conteúdos que são muito abstratos. No próximo bloco, você vai ver que no Ceará, pesquisadores descobriram em minerais uma característica inédita no mundo, o que pode influenciar a mineralogia moderna. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Cientistas do Instituto Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, desenvolvem uma tecnologia no setor da construção civil, com o intuito de diminuir o desperdício e os danos causados ao meio ambiente. Acompanhe na reportagem. No setor da construção civil, um dos problemas mais recorrentes é o desperdício de materiais. Um levantamento da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente revela que a construção civil produziu no país mais de 40 milhões de toneladas de resíduos em um único ano. Por isso, qualquer inovação que diminua o impacto da atividade para o meio ambiente é bem-vinda. Nesse cenário de transformação, duas startups paraibanas ganham destaque por unir tecnologia, sustentabilidade e impacto social. A 3D Eco House e a Green Expan, ambas incubadas pelo Instituto Federal da Paraíba.
A 3D EcoHouse surgiu a partir de um projeto de pesquisa de alunos do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. Em 2022, virou uma startup com o apoio do programa Centelha e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. A 3D EcoHouse produz peças modulares para moradia a partir da impressão 3D em concreto com baixo teor de cimento, que além de reduzir o desperdício, diminui o impacto ambiental das construções tradicionais. O cimento ele é um grande emissor de gases do efeito estufa, principalmente advindos da sua produção. Então, só a título de informação, cerca de 8% do que é emitido globalmente advém da produção de cimento. Então, hoje o que a gente faz são misturas com baixos teores de cimento, substituindo esse material por outros materiais que a gente tem aqui na nossa região. Então, filler calcário, metacaulim, os próprios resíduos são incorporados nas nossas misturas para reduzir o consumo desse material que é tão danoso ao meio ambiente. A startup pretende produzir peças maiores para a habitação, mas esbarra num problema: a falta de investimento. Precisa de um investidor que tope a ideia e que aumente essa escala de produção para que a gente chegue no nosso grande objetivo, que são as casas, né? Imprimir casas. Esse é o grande objetivo da empresa. A Green Expan surgiu a partir do projeto do doutorando da UFPB, José Anselmo Neto. A startup busca melhorar o desempenho de materiais usados na construção civil através da utilização de resíduos industriais. Uma das soluções é o concreto leve autoadensável, que pode ser usado tanto na construção civil como no paisagismo. Nós conseguimos modificar a microestrutura do material, deixando tanto ele poroso, que é muito interessante para isolamento térmico e acústico, por exemplo, na construção civil, como uma microestrutura não porosa, que pode ser utilizado, por exemplo, para um concreto leve estrutural. De acordo com o pesquisador, a maior parte da argila expandida usada na América do Sul vem de São Paulo. Por isso, os pesquisadores do IFPB resolveram desenvolver uma formulação que tem 80% de resíduos que seriam descartados na indústria da cerâmica. Nós já depositamos a patente desse produto através da Inova, UFPB, e nós contamos também com o apoio da Funetec aqui do IFPB. Então, uma parceria entre o UFPB e IFPB, na qual contamos também com a estrutura laboratorial do LABEM, Laboratório de Estruturas e Materiais, da UFPB. A Green Expan e a 3D EcoHouse encontraram no IFPB o ambiente de incubadora que oferece suporte técnico e gerencial. Todos os dois trabalhos estão totalmente interligados no contexto da nova indústria Brasil, na indústria 4.0, na indústria voltada para a automação e sustentabilidade. Com o apoio do IFPB, essas startups não apenas fortalecem a economia local, mas também inspiram um novo jeito de construir, mais consciente, acessível e conectado com as necessidades das pessoas e do planeta. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, encontraram em minerais uma característica inédita no mundo. A descoberta é apontada como uma das mais importantes da mineralogia moderna e pode influenciar na criação de novas tecnologias ópticas. Confira a seguir. Quixeramobim, a terra que já foi cenário até de filme, guarda grandes riquezas em suas paisagens rochosas. Localizada no sertão central cearense, a cidade atraiu pesquisadores da UFC. Aqui eles encontraram pedras preciosas que escondiam até então propriedades nunca antes observadas na ciência. Quando nós estávamos em Quixeramobim, que nós fomos analisar diferentes minerais, um mineral específico chamou muito a nossa atenção, que foi exatamente o mineral grossulária. Porque ele apresentava uma característica única, não documentada em nenhum livro, em nenhum artigo, nada, uma coisa realmente totalmente inédita. E esse mineral grossulária pertence a um supergrupo, o grupo das granadas, que são minerais que tipicamente possuem uma forma com 12 lados. Esses minerais, quando atravessados pela luz, apresentam atributos de cores e formas que são chamados de figuras de interferência. Figuras de interferência são propriedades que
minerais apresentam. Elas já foram há muitos anos, há 70 anos passados, que têm um conhecimento de 10 figuras. Essas figuras fazem parte, na descrição de minerais, de maneiras de você identificar esse mineral. Então, quando nós vimos que essas grossulares, esses minerais de Xerambim, geravam uma figura totalmente diferente, com um desenho que realmente parece um mosaico, nós vimos que ali, muito provavelmente, tinha um novo tipo de figura de interferência. Então, eu batizei de mosaico exatamente por se assimilar a um mosaico. E essa entrou como uma evolução muito grande para definir aqueles minerais que muitas vezes apresentam determinadas mudanças nas propriedades e que nós não sabíamos por quê. Essa descoberta dessa nova figura de interferência talvez tenha sido a maior descoberta na mineralogia óptica moderna por apresentar uma mudança no pensamento só daquelas 10 tipos de figuras. A pesquisa está descrita em uma das mais renomadas publicações internacionais na área de geologia. Na prática, a descoberta traz implicações importantes para diversas áreas, como gemologia e cristalografia, além de ter o potencial de influenciar novas tecnologias ópticas. Bom, as implicações práticas dessa descoberta estão diretamente relacionadas às condições cristalográficas, né, dos minerais. Então, como é o arranjo estrutural desses minerais internamente? Relacionado ainda à cristalografia, o arranjo interno ordenado dos átomos que vão compor cada estrutura, essa nova figura de interferência pode trazer implicações para a tecnologia óptica, porque ela vai ter um outro arranjo cristalográfico e aí sim poder trazer realmente novas aplicabilidades tecnológicas. Com mais avanço nos estudos, a gente pode chegar a essas conclusões. É de extrema importância essa caracterização dos nossos recursos minerais, sejam eles metálicos, ouro, prata, platina, cobre, ou não metálicos, como as grossulárias, porque é um recurso mineral nosso. Isso nos dá autonomia nacional e muitas vezes até global. Por quê? A mineralogia e a gemologia não são áreas pontuais, regionais, são áreas nacionais, porque é um recurso nosso. Então são áreas extremamente importantes e essa caracterização mineral é de extrema importância. No próximo bloco, vamos revisitar pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. O nosso próximo destino é a Bahia. O intervalo é rápido, a gente volta já. Durante esta temporada, iremos revisitar algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, desenvolveram um estudo que pode auxiliar o tratamento de pessoas diagnosticadas com TDAH, promovendo mais qualidade de vida. Confira. A pesquisa surgiu por conta de uma deficiência nos últimos anos de novas ferramentas terapêuticas. Então, o TDAH ele é tratado basicamente com terapia e de forma medicamentosa com os psicoestimulantes. Esses psicoestimulantes são medicamentos tarja preta, então são medicamentos que causam dependência, né, que agem no córtex pré-frontal, que é justamente essa parte aqui da frente do cérebro, que é responsável por todas essas funções psíquicas que eu citei. Então, por conta dessa ausência de novas ferramentas terapêuticas, né, a neuromodulação, que é hoje já é uma subespecialidade da psiquiatria, né, tende a trabalhar de uma forma com que o nosso cérebro ele mude tanto quimicamente como estruturalmente também, ou seja, promovendo neuroplasticidade, fazendo com que as
os nossos neurônios eles busquem novas conexões, novas sinapses, né? Então a gente tem várias formas de neuromodular, né, de forma não invasiva hoje na medicina. Então a gente pode fazer com que esse estímulo seja elétrico, né, como é o caso do procedimento que a gente utiliza. Então a gente utiliza uma corrente elétrica bem fraca. Ela é de baixa voltagem, de 2 mA, então ele não dá a sensação de choque. O que o paciente pode sentir e sente na maioria das vezes é uma sensação de formigamento, que é essa corrente realmente atravessando, né, os planos, né, pele, o osso, até chegar no córtex cerebral. Então é o único sintoma que o paciente pode sentir em relação a essa estimulação. O ETCC ele já tem nível de evidência A, ou seja, ele é comprovadamente eficaz para a depressão. Então, para a depressão a gente já utiliza, inclusive a gente já tem protocolos para depressão, né? A gente já utiliza, inclusive a nível domiciliar. Como o aparelho é um aparelho portátil, né? Então é um aparelho muito pequeno, leve, a gente consegue levar o aparelho para o domicílio. Então muitos pacientes que não têm dificuldade, inclusive, de vir ao serviço de saúde, a gente leva ao domicílio e ele faz o procedimento em casa, dura 20, 30 minutos, super rápido. Esse estudo que a gente vai promover agora vai fazer com que realmente dê uma direção, né, a quem sabe esse procedimento ser aprovado como tratamento adjuvante inicialmente, né, do TDAH. Porque o TDAH, se ele não é tratado principalmente de forma precoce, com o envelhecimento do indivíduo, o risco de ter comorbidades, ou seja, de ter outras doenças associadas ao TDAH é muito alto. Então, é bem comum. A comorbidade é quase uma regra, não é nem exceção. O indivíduo adulto que não fez o tratamento do TDAH é quase uma regra, ele tem um outro transtorno associado. Uma ansiedade, uma depressão, um abuso de substâncias. E por isso que é importante tratar, porque não tem cura, mas o tratamento, a medicação, o procedimento, terapia, ela dá qualidade de vida para aquele indivíduo seguir em frente sem tantos prejuízos, né? Eu acho que o grande segredo é qualidade de vida, né? É como doenças crônicas em outras especialidades, não tem cura, mas tem controle. A gente começou, na verdade, primeiro fazendo toda uma revisão bibliográfica, assim, naquele início. Inclusive, eu tive a ajuda de alguns alunos, de um aluno em especial, a Ingrid Cavalcante, que, por sinal, já se formou, inclusive, ano passado. E a partir daí, eu, assim, muito curioso sobre o assunto, eu levei essa curiosidade para o meu doutorado, né? Eu estava iniciando meu doutorado, então eu queria provar, de alguma forma, que há ou não algum benefício nessa técnica de neuromodulação dentro do contexto do TDAH. Como a temática é uma temática muito boa e assim, muito inovadora, a própria banca da qualificação sugeriu que eu ampliasse o meu N, né, para a gente encontrar algum resultado, nem que seja um resultado negativo, porque resultado negativo para a ciência também é positivo. Então a gente conseguiu, finalmente, né, janeiro deste ano, de 2026, a gente conseguiu fechar, né? Concluir a coleta com esses 156 pacientes e chegamos a uma conclusão que foi uma conclusão que nos surpreendeu no sentido de ter ampliado novos horizontes, ter surgido novas dúvidas e ter aberto uma porta para o pós-doc. Então, assim, é muito prazeroso levar um conhecimento, né? Levar a ciência para a comunidade, porque não adianta um conhecimento que ele não é aplicável, né? Quando a gente coloca esse conhecimento em prol da comunidade, em prol das pessoas, a gente leva esse conhecimento e leva a qualidade de vida, que é o mais importante, né? Principalmente levar essa esperança de um tratamento não farmacológico, né? De uma opção não farmacológica para o TDAH é muito válido. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia. Até mais.